início, né? Agora, com a nossa prece, eu convido o Luiz, né, para iniciar. Logo em seguida, nós estaremos com o Ricardo Magalhães, né? Trabalhando um tema muito importante, edificação espiritual. Gente, boa noite, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos derrame a paz necessária para que possamos iniciar, assim, com uma prece, né, em busca de tudo aquilo que nós necessitamos, né, para que o bom Deus, através de Jesus, possa nos encontrar, nos abençoar, nos amparar em todos os nossos ideais de crescimento. Isso que é importante, que todos que estão aqui são nossos irmãos, independente de crença religiosa, né? Então, façamos o de melhor, né? Para que o Cristo sempre esteja presente nos nossos corações. Hoje eu vou iniciar com a prece, quase ninguém ainda não conhece, mas foi usado essa prece em 96. Já foi feita algumas vezes aqui. É curta e objetiva, né? Para que os nossos corações possam se elevar a Jesus e todos possam repetir no momento que a gente está fazendo a prece. Eu vou iniciar. Senhor, Deus Pai, dono de todas as coisas, derramai a tua bondade nos homens de boa fé. Derramai os seus ensinamentos em todas as coisas, onde possa refletir a bondade, a caridade, a lealdade em vossos corações. Senhor, iluminai todo aquele que passa pela provação. Livrai-nos nos momentos de amor, de fé, para que possamos receber a sua misericórdia, que assim seja. Que Jesus nos abençoe, ilumine a todos nós, e assim seja. Meus irmãos, que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja com todos nós. Que as bênçãos do nosso Pai nos alcance a todos. Eu peço, já no início, um favor para vocês. Eu tento, e eu acho que eu já passei da fase de machucar alguém de forma intencional. Se alguma vez eu machuquei você de forma não intencional, eu peço que você esqueça isso. Eu peço que todos nós estejamos unidos hoje em torno do nosso Mestre, Jesus Cristo. Eu peço para que todos contribuam com essa festa, né? Fernando, cada vez melhor. O ano passado ele me emocionou. Ele me fez subir no 3º, no 4º andar. Aí, se eu errar, é problema meu, porque as condições você criou, né? É uma bênção a música. Às vezes eu penso que talvez dispensaria até a nosso estudo. Mas essas músicas, e eu me emocionei bastante ao perceber que vocês cantaram junto. E quem canta junto é porque, na verdade, está se emocionando com a mensagem, né? E nós temos a intenção hoje de falar sobre edificação espiritual. Obviamente, eu coloquei aqui, nesta apresentação, a foto de Jesus Cristo. Eu sei que existem muitas pessoas discutem, dilema em torno, será que esta é a face de Jesus? A ciência diz que não, mas eu não concordo com ela. Nós sabemos que existem relatos mediúnicos e até mesmo históricos. Se eles não acreditam, tudo bem. Mas a feição de Jesus não é tão importante. A forma pela qual ele se apresentou aqui. Então,
eu resolvi colocar aqui nessa segunda apresentação várias faces de Jesus Cristo. Eu estava até mesmo comentando ontem na Casa Espírita Meio e Meio. Às vezes, eu acho que isso já aconteceu com vocês. Você está assistindo um filme de Jesus, você se emociona, né? Você se envolve, aí logo vem depois um outro filme com uma feição diferente. Aí você fala assim, ah não, eu gostava tanto daquele outro Jesus. E se a gente não insistir, a gente não assiste o filme. Mas se a gente persiste, a gente se encanta com esse novo filme. Surge um outro filme e você, ah não, esse está muito diferente. A sua fisionomia é rústica, o seu olhar não é tão encantador, mas você vai assistir, você se emociona ao fim. O que a gente precisa perceber, meus irmãos, que a feição de Jesus Cristo física não é tão importante. A sua mensagem é que, na verdade, grava em nossa alma. Como a música trouxe a lição, né, de São Francisco de Assis, o Pão Nosso, cantado pelo nosso irmão Fernando, na verdade, é uma música que nos trouxe a bênção pelo padre Marcelo Rossi. É uma música que me emociona demasiadamente, mas a verdade é a mensagem do Evangelho que mexe com a gente. Existe apenas um bem, e essa frase aqui ela é de Sócrates. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. O nosso objetivo hoje não é ensinar algo, é apenas rememorar aquilo que todos nós já sabemos. Nós somos criados pelo nosso Pai, mas nós somos herdeiros da sua misericórdia. Nós desfrutamos de inúmeros recursos potenciais que a maioria ainda, inclusive eu, não tem noção desse potencial que nós herdamos. Então, eu senti a necessidade de colocar essa frase que há poucos dias eu assistindo um vídeo da professora Lúcia Helena, e ela disse que, ela citou uma frase de Mary Moe, em que ela diz, ninguém está minimamente interessado em saber quem eu realmente sou, e talvez nem eu esteja. Eu citei essa frase aqui com vocês porque eu acho ela muito importante no sentido de que talvez, mesmo que talvez nos dirijamos a uma igreja, a um templo, a uma casa espírita, às vezes a gente não está interessado em saber quem nós realmente somos. Talvez nós não tenhamos chegado ainda à nossa verdadeira, ou pelo menos transitória condição humana. Porque quase sempre, a maioria aqui na Terra, não está interessada em saber quem ele é. É raro encontrar uma pessoa que quer saber quem realmente ela seja. E esse nosso propósito, usar essa frase, é para que nós possamos despertar. Desperta-te, ó tu que dormes. Nós chegamos a uma época até mesmo criar um site, Despertar Espiritual. Nós optamos por essa frase porque naquela época eu já comecei a perceber que eu estava dormindo há muito tempo. Mas há muito tempo também eu já falava do Evangelho nas casas espíritas. Talvez adormecido da minha condição divina, como talvez muitos estão adormecidos da nossa real condição divina. E às vezes a gente vive como sonâmbulo. Então, Jesus Cristo, mais do que ninguém, ele vem para nos ajudar a despertar. Parece que está cortando aqui, né? É uma passagem de Salmos. Aliás, essas mensagens de Salmos, ela data as mais antigas de 1440 anos antes de Cristo a mais ou menos a 500 anos antes de Cristo. É uma mensagem que vem, olha, até quando nós vamos insistir na mentira e na vaidade? Até quando nós vamos? E olha que essa mensagem, ela é bastante antiga. E infelizmente, às vezes, nós ainda, a maioria, ainda insiste em ir pela mentira e pela vaidade. E eu gostaria de perguntar para vocês,
E não precisa se intimidar, que eu não espero a resposta. Um dos motivos de eu não ir à escola e não gostar de ir é porque eu não gostava de que o professor me perguntasse alguma coisa, né? Qual que é a nossa idade? A gente pensa de forma enganosa que nós somos o quê? Esse corpo. Nós vivemos, alguns irmãos nossos aqui na Terra pensam que nós vivemos e só temos essa única existência. Mas a doutrina espírita vem, até nós comentávamos na quinta-feira aqui, né? Meus irmãos, André Luiz nos fala que nós lidamos com a razão há mais ou menos 40 mil anos. Mas nós insistimos na época que, na verdade, não é a nossa idade 40 mil anos. Nós começamos a lidar com a razão. Na verdade, nós existimos, segundo dados de André Luiz também, em média, nossa idade aqui, desde quando Deus nos criou como princípio inteligente, é 1,5 bilhões de anos. 1,5 bilhão de anos. Então, olha, nós temos história para contar. Nós temos recursos a descobrir. E esses recursos estão à nossa disposição. Ainda nós nos intimidamos com as doenças. Ainda nós nos acovardamos pela luta. Ainda nós fugimos de nós mesmos. E qual que é o nosso maior interesse? Nós precisamos perguntar isso, porque a resposta que você dê para você vai ser importante para a gente até mesmo desenvolver esse estudo. Qual que é o meu real, ou pelo menos o meu maior interesse? É conhecer o Evangelho, ou eu tenho outro interesse? É evoluir? Nós precisamos saber disso, né? Nós conhecemos os nossos anseios? Nós já se perguntamos assim mesmo, olha, eu conheço os meus anseios, as minhas emoções, eu já me deparei, ou pelo menos já analisei o meu mundo emotivo, as minhas reações instintivas, nós já nos flagramos em flagrante delito, como se fala, fazendo aquilo que não deveria fazer e se perguntar por que eu fiz isso? Uma reação instintiva? Que mundo emocional é esse? E nós até comentávamos aqui, né, Walter, esses dias sobre a empatia. Nós estamos, ou pelo menos já descobrimos essa postura divina da empatia, da capacidade de colocarmos no lugar do outro. Nós precisamos desenvolver em nós, ou pelo menos, se não ainda iniciamos esse propósito de desenvolver, pelo menos nos questionar. Eu olho para mim mesmo, analiso as minhas posturas, sei o que é instinto, emoção, e eu estou descobrindo os benefícios da empatia. O que, meus irmãos, o que nós, os seres humanos, temos de diferente dos demais animais? Nós já se perguntamos a respeito disso? O que nós, seres humanos, temos de diferente dos demais animais? A capacidade do raciocínio, a capacidade de pensar, e também nós discutimos aqui na quinta-feira, interessante que não estava, sabe, Walter, viu, Luiz? Não estava nesse projeto aqui. Mas a inspiração veio na quinta e eu pensei, poxa, é mesmo, por que não colocar isso? Porque aconteceu comigo há poucos dias, eu estava lá em casa, minha esposa sabe, a testemunha. Não é uma história para brilhantar, ou pelo menos tentar brilhantar a explanação, não. As nossas cachorrinhas subiram para o nosso quarto e uma delas esqueceu uma bolinha e ela ficou debaixo da cama. Ela desceu, me parece que até contrariada, porque ela não estava com tanta fome, mas minha esposa levou elas para alimentar e não voltou mais naquele dia. No dia seguinte, ou 2 dias depois, quando ela sobe, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar descobrir a bolinha, onde que ela estava. E às vezes a gente pensa que só nós temos a capacidade de raciocinar, de concatenar pensamentos, mas já fizeram experimentos até mesmo com macacos, e eles num ambiente em que os alimentos estavam numa altura certa, proporcionaram a eles caixas, e os nossos irmãos animais conseguiram empilhar as caixas para chegar no alimento lá em cima. É um pensamento. Mas o que nos diferencia dos animais? Eu vou antecipar para vocês a nossa capacidade de ir no 3º e no 4º andar
a busca de ideias. Vocês já viram alguma vez na casa de vocês quem tem um animal, seja gato, cachorro, seja lá qual animal for. Hoje tem gente que tem cobra em casa, né? Qual animal? Você já viu, por exemplo, um gatinho ou um cachorro? É o animal que a gente mais tem, refletindo assim na sala de estar, pensando, olhando para cima, especulando o problema do ser, do destino e da dor. Por que eu sofro? Eu nunca vi. Aliás, às vezes me dá uma tristeza quando eu vejo a Laila olhando para mim, é a que mais faz isso. Ela põe a cabeça assim entre as patas e fica olhando para mim, eu fico pensando, gente, isso aqui que ela está pensando a meu respeito? Eu gostaria tanto que fosse um olhar de admiração, ou pelo menos de respeito, ou talvez até mesmo de crítica. Mas ela está com a cabecinha no outro mundo, talvez ela esteja esperando o alimento, a ração. Aí quando ela olha muito, a gente precisa descobrir, talvez ela esteja com fome. Mas vocês já viram, talvez vocês já tenham visto um cachorrinho olhando para cima e pensando, como que a gente vai alcançar a paz mundial? Como que a gente vai resolver o problema da fome, da miséria? Nós temos essa capacidade. Os pensamentos, as nossas emoções, as ideias são produtos do cérebro, frutos da nossa mente ou criações do nosso espírito? Eu sei que vocês, como espíritas ou como cristãos, ou talvez até mesmo alguns que não têm um vínculo religioso com essa ou aquela instituição, mas você pode até pensar, não, a minha inteligência é fruto do cérebro. Alguns usam a expressão excreção cerebral. Mas nós espíritas sabemos que nós somos espíritos imortais. Por exemplo, há 1,5 bilhões nós estamos existindo em média. Eu sei que muitos pensam, repito, que a nossa existência é única, mas a lei, ela vigora independentemente das minhas crenças. E a doutrina espírita vem nos falar que nós somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, e através das experiências nós vamos edificando a nós mesmos. Muito embora filhos de Deus, porque a gente pensa que Deus é responsável pelas nossas ações. Por isso que eu disse muito embora. Mas como filho de Deus, a gente pensa que a nossa vida também depende dele, o nosso bem-estar. Não. Como seres humanos, nós detemos na nossa mão o poder de melhorar a nossa vida. Nós temos. O cachorro, não. Os animais inferiores, não. Mas já está desenvolvendo o princípio inteligente. Mas nós temos o poder de melhorar a nossa vida, de resolver os nossos problemas, e Deus jamais fará por nós aquilo que compete a nós fazer. Eu vou citar para vocês, até mesmo no estudo que nós terminamos há pouco tempo o estudo do livro No Mundo Maior. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de André Luiz. Mas eu quero passar para vocês essa teoria, e até mesmo hoje, ela é amplamente aceita, se não por todos, pelo menos pela maioria, do cérebro trino. De que, segundo essa teoria, nós teríamos 3 cérebros. Mas hoje, até mesmo a ciência já aceitou, eu não seria a palavra correta aceitou, porque na verdade ela ratificou o que o livro No Mundo Maior disse em 1947. Tanto é verdade que hoje se adota a terminologia cérebro triuno, que na verdade não existem 3 cérebros, mas na verdade uma unidade, um cérebro com os seus sistemas, a sua complexidade interagindo entre si. Mas veja bem, meus irmãos, essa teoria ela começou a ser estudada em 1970 e foi lançada por um cientista em 1990. O cérebro, temos o cérebro dividido em 3 unidades funcionais diferentes. Interessante notar que eu gostaria de fazer esse apontamento para vocês. Às vezes, a gente quase sempre, a gente fica só estudando livros espíritas. É bom que a gente estudemos. Mas estas verdades foram trazidas para nós há milênios. Por exemplo, a teosofia vem falar para nós há milênios.
Quer dizer, ensinamentos orientais vêm falar que para que o Espírito, manifeste aqui na Terra, nós usamos de vários veículos. Né? Então, quer dizer, existe a visão septenária da Nova Acrópole, da Teosofia, que vem falar sobre estes veículos, corpo físico, duplo etérico, que usa outra terminologia. Mas o que eu estou querendo dizer é que há muito tempo está à nossa disposição esse conhecimento. É muito bom que se diga isso, porque talvez as pessoas acham até estranho, mas pode parecer que o Chico Xavier copiou desse conhecimento milenar. Mas nós sabemos que não. Mas nós não podemos também deixar de mencionar isso, esse conhecimento que ele foi gravado na história e nós não podemos desprezá-lo. Então eu coloquei uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas eu sei que não dá para vocês verem daí. Mas quem quiser pesquisar, pode olhar sobre a questão dos nossos veículos de manifestação. Para a gente mergulhar aqui na Terra, nós precisamos destes veículos. E quase sempre o princípio inteligente, o espírito, encontra muita dificuldade em ser ele, como ele até mesmo gostaria de ser. Em 1947, no livro No Mundo Maior, né, foi recebida a informação de que, olha aqui, em 1947. Então eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, em 1970 começou-se a estudar essa teoria. Em 1947, Chico Xavier já recebeu essa mensagem e está contida no livro lá, No Mundo Maior. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. Eu coloquei esta imagem, que quase sempre quem estuda a doutrina espírita já se deparou com ela na internet. Mas usaram uma casinha. Eu queria fazer um comentário. Ele falou em castelo. De forma metafórica, nosso cérebro é um castelo, não é uma casa. Olha como a herança que nós recebemos no nosso Pai. Nós temos uma riqueza, nós somos ricos, nós somos divinos. Então eu destaquei essa palavra, olha aqui, um castelo de 3 andares. E veja bem, no prefácio desse livro, olha o que o Emmanuel fala. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Emmanuel, em 1947, está falando para nós, principalmente para nós. Eu digo principalmente porque nós nos dissemos espíritos. Raros vivem nos montes da sublimação. Certamente vocês vão lembrar, quem já tem um hábito, principalmente quem tem um hábito de assistir filmes, né? Como é que é um castelo? Né? Que nós somos muito mais do que isso, mas veja bem, existe aqui, né, a base inferior que geralmente a gente não tem noção. Não existe ainda uma edificação material. Mas por quê? Nós estamos aqui, embaixo, ainda sendo criados. Por instinto, automatismo. Quando a gente começa a desenvolver, a gente já edifica o quê? Aquilo que é socialmente. Começa a sentir emoção, prazer, já começa a desenvolver em nós a vontade, mas a vontade quase sempre ela existe para quê? Satisfazer esses interesses aqui, fome, sexo, proteção, fuga. Mas é necessário que nós vivamos aqui, porque a gente precisa conviver com as outras pessoas. E com o tempo, mas isso nós já temos em potencial, mas raros vão lá em cima para ter uma visão longínqua, para criar algo, para planejar. Tristemente, eu vou citar um exemplo para vocês. Eu e minha esposa, ela gosta até de dizer assim, olha, para a gente fazer a nossa casa, eu acho que nós gastamos o valor de 3 casas. Né? É isso? Porque quase sempre a gente faz isso. Eu estou citando demais, quase sempre.
Deu vontade de construir alguma coisa? Vai lá, levanta uma parede. Depois, com o tempo, levanta outra. Aumenta um cômodo, aumenta o outro. Depois, quando meu Deus, se eu tivesse feito diferente. E nós esquecemos que nós temos a capacidade de projetar. Um arquiteto, ele faz o que primeiro? Compra o tijolo? Não, ele faz a planta. Ele idealiza, ele sonha, ele coloca no papel e depois ele começa o quê? A construir. Como a gente quase sempre vive nesse segundo andar e no primeiro, a gente quando vê a casa tá, ela cresceu e fala assim, nossa, ficou tão desajeitada, poderia ter ficado tão melhor, o lavabo poderia ficar assim, aliás, eu nem sabia na época que existia esse banheiro, lavabo, nossa, mas seria, não é isso? Quase sempre nós não temos a habilidade de subir aqui, ó, e olhar para cima e projetar. Eu estou falando de interesses nossos, mas quando nós falamos sobre esse terceiro andar, nós temos a capacidade de olhar para frente e encontrar respostas para a solução não só dos nossos problemas, mas da humanidade. Encontrar a paz, pacificação social, justiça social. Aí a gente começa a envolver em ONGs de assistência, de ajuda mútua. A gente se torna voluntário, porque quem é voluntário já está olhando para cima, já está lá de cima. Quando eu digo voluntário, não é só dessas ONGs, não, estou falando das casas espíritas, dos templos, das igrejas. A pessoa que sai de si num domingo, num sábado, para ajudar alguém, ela está começando a subir esse terceiro andar. Mas eu fico analisando, olha que bênção! O que Emmanuel nos traz em 1947, olha, raros viveram nos montes da sublimação. Quase sempre a gente leva a nossa vida no improviso. Né? Bom, daí a expressão cérebro triuno, complexo por partes que se interagem. Complexo que se interagem. Diferentemente, a expressão cérebro trino nos daria a ideia equivocada de um cérebro com 3 partes independentes, uma da outra, o que não é o caso. Esse é apenas um comentário. Nós pensamos corretamente? Vocês já se perguntaram a respeito disso? Eu tenho a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir. Eu penso corretamente? Principalmente nós espíritas usamos muito uma expressão, razão. Sempre vinculamos até mesmo a fé com a razão. Mas nós sabemos usar a razão? Nós sabemos raciocinar? Nós temos capacidade de formar um silogismo correto, quer dizer, partindo de uma premissa, chegar a uma conclusão, através de um processo dedutivo? Vocês, nós sabemos raciocinar? Infelizmente a gente nem percebe, mas a gente não sabe raciocinar. Quase sempre, por isso que eu usei essa figura aqui da moça com um espelho, e o espelho para baixo, porque quase sempre a gente não percebe, mas quase sempre a gente confere a nossa atenção para o segundo e o primeiro andar do nosso cérebro. Quase sempre é para matar a fome, para satisfazer a vontade do sexo, para nos proteger, para procriar. Raros são aqueles que começam a levantar o espelho e olhar para esses projetos, né, esses princípios de fraternidade, de justiça social. Lente voltada para baixo, modelando as ideias para satisfazer os desejos, as emoções, as necessidades exclusivas do corpo. Eu achei muito propício esse termo que eu encontrei no livro No Mundo Maior, modelando as ideias, porque às vezes a gente pensa que está desenvolvendo um raciocínio lógico, um raciocínio usando a razão e alimentamos a pretensão de que a nossa conclusão é verdadeira quando a gente não percebe que nós estamos sendo sofistas. A gente interpreta, modela os nossos princípios para atender os interesses de baixo.
Assim, eu arrumo uma justificativa para me convencer de que lá mesmo, sabendo que eu estou errado, mas eu preciso arrumar uma justificativa de que eu estou certo. Não é isso? A gente está se enganando. Quase sempre a gente usa isso. Os nossos instintos, as nossas paixões, as nossas emoções nos levam a mentir para nós mesmos. Porque a gente, na verdade, está usando o quê? A mente para os nossos interesses de baixo. Mente voltada para o alto, a fim de captar ideias e, com elas, modelar os desejos, modelar as emoções, as necessidades do corpo, captar princípios universais de fraternidade, de amor, de ética e dar um jeito deles se materializarem no mundo. Por isso que eu usei até há pouco tempo aqui um comentário que eu fiz aqui a respeito. A gente, como espírita, gosta muito de fenômenos. Quase sempre a gente gosta de ver espírito, conversar com o espírito. E, se possível, se eles pudessem, eu queria ter acesso a um espírito materializado. Sendo que nós temos a belíssima capacidade de materializar a gente mesmo, os nossos projetos, materializar o espírito, a espiritualidade aqui na Terra. Se a gente tem a intenção apenas de materializar os espíritos, ainda nós estamos distante da evolução que a gente se propõe a alcançar. Então, quando a mente está voltada para o alto, e para muitos essas pessoas que fazem isso são loucas, porque geralmente não entende o desapego, não entende nelas o desinteresse, não entende aquilo que as move, porque quase sempre elas, os críticos, estão voltados para seus interesses de baixo. E não entende como que Sócrates, ele se deixa morrer por ele defender uma ideia. Muitas pessoas entendem Jesus Cristo como uma pessoa que faliu, um derrotado, porque, pensando assim, não vai entender que, na verdade, foi o único vencedor mesmo aqui na Terra, porque ele conseguiu colocar em prática os seus ideais de mostrar para a humanidade qual que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que existe o termo de sofista, e eu coloquei um bonequinho, vocês lembram? Quem conhece esse Pinoquinho? Esse bonequinho é o Pinóquio, né? Por quê? A gente pensa que não é feio mentir. Mas é feio mentir. Ah, mas desde que ninguém saiba, tudo bem. Mas é feio, e a gente fica feio. O nariz cresce. A gente fica com aparência não tão agradável do ponto de vista espiritual. Podemos até nos aparentar bonitos perante o espelho, mas ai daquele que vê uma pessoa maldosa e mentirosa sair do corpo físico, se ela pudesse se olhar no espelho. Porque fazer coisas erradas não nos faz bem. Então, é bom lembrar do Pinóquio, né? Olha aqui, porque o Pinóquio é uma maneira de fazer com que o raciocínio pareça lógico, sendo que, na realidade, ele não tem nada de lógico. É a maneira da gente se induzir a si mesmo e as pessoas para o caminho da mentira. E com isso nós estamos nos enganando, nós estamos nos iludindo. Eu preciso ter a coragem de olhar para mim mesmo e me encarar. Eu posso não gostar do Fernando, mas eu preciso respeitar ele como filho de Deus e ele ter o direito de manifestar todas as ideias dele. Eu posso até não gostar daquilo que ele toca, mas eu preciso valorizar aquilo que ele tem de bom. Quase sempre a gente se afasta das pessoas porque a gente não compatibiliza nem com as ideias delas. A gente se afasta das pessoas porque as pessoas são perigosas. Por quê? Porque elas podem nos causar prejuízo. Por isso que as pessoas bem intencionadas são afastadas de um círculo até de emprego. Não, esse rapaz é bajulador. A gente usa o termo bajulador.
e procuro afastar ele porque a presença dele me incomoda, porque ele me ensina como eu deveria fazer. E com isso, a gente pode até pensar que está enganando os outros, mas nós não estamos. Nós não estamos edificando aquilo que nós precisamos edificar. Talvez por isso nós vamos entender um dia porque que nós estamos há milênios sofrendo. Sai de um corpo, pega outro, pouco se resolve, às vezes complica, passa milênios com os mesmos conflitos, com as mesmas angústias. Por quê? Porque eu não tenho coragem de ser verdadeiro nem comigo mesmo. É o Pinóquio, né? A síndrome do Pinóquio. Eu tenho certeza que vocês não vão esquecer do Pinóquio hoje, né? Edificação espiritual. Eu acho muito importante citar essa frase aqui, de Immanuel Kant. Simplesmente para sobreviver lá embaixo, os instintos seriam suficientes. Nós, como espíritas, ou até mesmo as pessoas, os cientistas, os estudiosos, sabem que quando se fala em instinto, a gente percebe que instinto é algo infalível. O que diferencia da inteligência é porque o instinto ele é infalível. A ave sabe onde vai chegar e ela não raciocina. O automatismo ele é infalível. E Deus nos proporcionou essa forma de viver infalível até a gente não descobrir a capacidade de guiar os nossos próprios passos. Até a gente não chegar à condição humana, Deus nos deu esse instrumento de forma infalível nos conduzir. Mas quando a gente começa a usar a nossa capacidade de raciocínio, a gente começa a não saber se defender. A gente começa a fomentar aquilo que geralmente se fala, paixões. Quando a gente fala em instinto, a gente lembra medo, né? Fuga, desejo, sexo, atração. Quando chega nas paixões, vocês lembram dos 7 pecados capitais? Eu lembro sim. Uma das coisas que mais me chamou atenção, e Pedro foi advertido de que ele havia traído, porque um galo cantou. Então eu fiz uma regra lá para eu lembrar dos 7 pecados capitais, que é galo recorda a ilusão de Pedro. Então você pega o galo, as 4 palavras, galo, gula, né? Avareza, luxúria, orgulho, recorda, aí você tem a raiva, a ira, a ilusão de Pedro, né? Preguiça. Isso é paixão, porque você sabe que precisa levantar. Vai falar assim, não, tá tão bom a cama, eu gostaria tanto de não ter preguiça, né? Você sabe que não pode, às vezes, desejar aquilo que é do outro, mas não. Então, já começa a usar o raciocínio para nos enganar, para camuflar aquilo que nós sabemos que nós devemos fazer, para nos iludir. Então, veja bem, olha o que Kant fala. Se for para olhar só para os seus interesses de baixo, sabe, dos interesses daqui para baixo, para satisfazer o sexo, a fome, seria bom que você se utilizasse apenas dos instintos. Porque às vezes a gente não percebe que nós temos poder. Todos nós aqui temos poder e a gente não gosta de ouvir isso, sabe? Se você for analisar a raiz etimológica da palavra poder, simplesmente é poder ser. E todos nós podemos ser. Todos. Mas sempre a gente faz uma confusão. Mas todos nós temos poder. E às vezes até de forma, sabe, às vezes, camuflada, a gente tenta se convencer de que não tem poder, talvez para não fazer nada. Mas todos nós temos o poder. Inclusive aquilo que nós citamos. O poder de encontrar a melhor saída para a nossa vida. Mas o que Kant está querendo dizer é o seguinte, se não for para ir à busca dos ideais superiores, seria bom que você tivesse só instinto. Porque você não está sabendo usar os seus poderes.
Você está levando só para as paixões? O que você vai edificar com isso? Nós nascemos para, na verdade, sair aqui da terra cada vez melhores. Uma edificação espiritual. Interessante que Leon Denis diz o seguinte: na planta, olha para vocês terem uma ideia, essa questão da nossa evolução. Na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha. Só no homem, aí eu quero destacar em verde, só no homem acorda, nós já acordamos? Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Aí, meu Deus, se a gente pensar e refletir, dá uma dor no coração. Porque às vezes a gente vai descobrir que nem acordamos ainda. A gente não adquiriu a capacidade nem de se possuir. Você comanda o seu corpo? Eu vou falar o que eu falo para minha esposa. Vocês dão um chute na parede? Mas tem muita gente que dá chute na parede todo dia. Sabe? Dá chute na parede e vai ao médico e fala o seguinte: me dá um remédio para acabar com essa dor. Você, olha, eu vou te dar, mas da próxima vez não chuta a parede. Ah, não, mas eu quero continuar chutando a parede. Me dá um remédio porque eu já tomo antes e chuto a parede. Vocês estão achando estranho isso, né? Mas quantas vezes a gente vai ao médico e fala assim: você não pode consumir bebida alcoólica. Ah, não, me dá um remédio para eu vencer, mas eu vou continuar bebendo, usando álcool. Quantas vezes, aliás, no Hospital do Câncer, a gente se depara com muita frequência sobre isso, né? Só você tem que parar de fumar. Ah, não, eu vou continuar chutando parede. Eu posso morrer, mas eu chuto a parede, eu fumo. Na verdade, a gente ainda não tem a capacidade, ainda às vezes nem despertou, e quando começa a despertar, não tem a vontade de se conhecer, e muito menos, por conta disso, ele tem a capacidade de se possuir. E nós podemos dizer que somos o quê? Conscientes. Ou talvez nós estejamos somente sendo movidos pelos interesses de baixo. Pelo mundo em que a gente vive. Será que eu vivo só para atender as expectativas do outro, da sociedade? Será? Será que eu só visto a roupa que as pessoas dizem que eu devo usar? Será que só falo aquilo que as pessoas esperam que eu devo falar? Sabe, uma das coisas que mais me ajudou na minha vida, meus irmãos, é encarar a doutrina espírita do ponto de vista psicológico. Porque eu tenho intenção de melhorar. E a doutrina espírita nos dá subsídios imensos. Mas, infelizmente, a gente nota que, olha, é triste, mas até mesmo entre nós espíritas, são raros aqueles que procuram conhecer a vida de Jesus Cristo. Poucos procuram entender a mensagem de Jesus Cristo. Eu sei que dói para vocês ouvirem isso, porque eu também dói em mim. Mas tem hora que a gente precisa falar algo, porque a gente precisa acordar. Ou será que a gente só vai como a sociedade faz? Não, eu só vou cuidar dos interesses religiosos quando eu tiver tempo, quer dizer, quando eu tiver velho. Aí fica velho, não tem ninguém para levar. Às vezes nem para tirar do sol, como diz o Padre Fábio, né? Aí a gente reclama porque não tem ninguém que ajuda a gente. Mas e antes? Quando foi que você se dispôs a ir mesmo voluntariamente, sem o cutucão da dor, procurar a mensagem do Evangelho? Mas quase sempre a gente vive como se nós fôssemos matéria. Não, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma chácara, e às vezes ter uma casa, eu preciso ter uma casa com 2 quartos, tudo bem. Às vezes recebe, tem filhos, com 3 quartos, tudo bem. Às vezes vem um hóspede, ou tem 2 filhos. Mas às vezes a gente faz uma casa que tem 10 quartos, e você, como que você vai dormir com 10 quartos? A matéria é assim. Sabe, a gente pensa que vai matar a sede do espírito, a matéria que não mata, é como beber água salgada, não mata, não adianta a gente se iludir. Aquela carência que a gente tem de ser notado na ostentação daquilo que a gente possui, isso é uma carência emocional enorme. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e descobrir o castelo que eu sou, a obra magnífica, e cada vez mais edificar em mim aquilo que precisa ser edificado. Interessante que Leon Denis diz o seguinte: a partir daí, quando nós nos tornamos conscientes, o progresso de alguma sorte fatal até então, quando nós estávamos apenas o princípio inteligente sendo apenas
né, nos reinos inferiores. Quando a gente começa a ter a razão, aí a gente começa a fazer o seguinte, a desprezar o maior poder que a gente tem, que é a vontade. Que aí ele fala, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. E não adianta, meus irmãos, a gente se iludir. Principalmente hoje que existe muito, sabe, essa propaganda de que o universo conspira para nosso favor. Que Deus nos ama e Ele fará de tudo para que dê tudo certo. Ele faz tudo sim para dar certo. Mas a gente não pode se esquecer de que a iniciativa cabe da gente, inicia. Eu tenho que cumprir a lei, porque eu não posso esperar revogar a lei para que a lei faça aquilo que me é interessante. Eu preciso me adequar às leis cósmicas, à lei da ética, não somente às leis físicas. Se eu penso que como cristão eu posso ficar dando chute na parede, tudo bem, mas nós sofreremos as consequências da lei, das leis físicas. Se eu penso que eu sou diferente de vocês e que nós não fazemos parte de um cosmos, e eu alimento a ideia de que eu posso te prejudicar, que eu posso te causar um prejuízo, posso te magoar, que problema é seu, cada um cuide dos seus problemas, nós estamos enganados. O que eu faço com o outro, eu estou fazendo comigo mesmo. Eu preciso me interagir com a natureza, respeitando a natureza, como eu também mereço respeito. Então, às vezes a gente pensa que vai ser feliz menosprezando as leis. Aí a gente não edifica nada. É só tentar levantar uma casa sem obedecer às regras básicas da construção civil. Não dá certo. Olha que interessante essa frase, né? Eu até estava comentando esses dias com um colega meu, aliás, meu filho estava fazendo um estudo aqui na quinta-feira e ele citou o primeiro capítulo lá, uma frase poética de André Luiz. E às vezes a gente pensa, muitas pessoas falam assim, é difícil ler as obras de André Luiz porque é um linguajar, um vocabulário pesado. Eu não vejo assim. É claro que para a gente se encantar com algo, a gente precisa ter a disposição de aprender. E para ter disposição de aprender, fica difícil quando eu não tenho a disposição de, pelo menos, saber o significado das palavras. Precisa a gente sair de si mesmo e procurar entender as palavras. Mas depois que a gente começa a ampliar o nosso vocabulário, a gente fica boquiaberto. Como que é bonito o trabalho de André Luiz e de Emmanuel. Eles nos trazem poesias em palavras que para muitos são complexas, mas para mim são sofisticadas. Essa mensagem de Lázaro que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, em sua origem o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne no seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. É isso mesmo, né? Nossa. Essa, para mim, é uma frase maravilhosa. Então, a gente precisa elevar o conceito do que seja amor. O que é amor? Não é o que eu acho, é aquilo que é. Porque se eu tentar manipular o conceito de amor, eu faço tudo por você, bem, porque eu te amo, mas não esqueça de fazer para mim aquilo que eu devo fazer. Isso não é amor, eu estou usando ela como instrumento. Quantas e quantas vezes a gente não se pergunta a respeito disso, né? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então se dará a cada um segundo as suas obras. Olha que ensinamento de Jesus Cristo. Eu não posso me iludir. A minha esposa, meus filhos não farão por mim aquilo que só eu posso fazer. Você não pode fazer pelo outro aquilo que só ele pode fazer. Isso depende de nós, nossa tarefa. Interessante que uma colega minha lá no Hospital do Câncer, ela estava me contando a respeito de um conselho. Uma mãe que estava enfrentando um problema dramático com a filha, mas ela já tinha feito de tudo. E a filha não escutava nada. E ela chegou para ela e falou assim, olha, a melhor forma de você ajudar a sua filha é você cuidar da sua agora.
ela é maior de idade e dê exemplo. Dê exemplo, porque você agora não é responsável mais pela eficiência ou pela felicidade da sua filha. Agora procure viver e dar exemplo como sempre você deu. Mas não pense que você tem a obrigação de fazer pela sua filha aquilo que somente a ela compete fazer. E é triste a gente ouvir isso, principalmente eu imagino as mães, né? Porque os pais, aí eu sinto isso, mas as mães, eu penso que as mães, um sentimento muito elevado. Você vê um filho passando por dificuldade, teimoso, renitente, é difícil a gente não perder o equilíbrio, mas não nos iludamos. O exemplo, a nossa vida, o nosso atuar digno é a melhor forma que a gente pode fazer para os nossos filhos, né? A gente precisa descobrir isso, que acima de tudo, o que mais contagia as pessoas não são as palavras, são as obras. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Essa é uma passagem lá em Mateus, Jesus Cristo está sempre nos chamando, eu só peguei algumas. Fujam para os montes. Sabe, mas não é pegar uma montanha, igual hoje tem muita gente preocupada com apocalipse, com colisão de asteroides, procurando um monte para que talvez a água do mar não chegue. Não é esse os montes. É o terceiro, o quarto andar da nossa mente. A fé, a convicção, a certeza de que existe um Deus e que nós somos filhos dele. E, acima de tudo, a fé da sua bondade, da sua justiça, da sua misericórdia. Essa convicção, a oração. Pra vocês terem uma ideia, meus irmãos, eu só quero... Até hoje eu estava assistindo com a minha esposa mais um capítulo da minissérie, lá o série, né? Maria Madalena. Interessante que tem algumas considerações a fazer, mas vale a pena assistir. No momento em que ela conversando com Jesus, que Jesus conversa com ela, porque naquela época o homem não poderia andar com uma mulher na via pública, mas Jesus Cristo não preocupava com a nossa cultura, com os nossos costumes, ele dignificava as pessoas independentemente da lei humana. E ela faz uma pergunta para ele. Interessante que em julho agora, eu achei muito bom, viu, Fernando, aquela música que você escolheu, o Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação. O Papa, em julho agora, modificou o Pai Nosso. Não existe mais, e não nos deixeis cair em tentação. Porque para o Papa e para a Igreja, Deus não deixa a gente cair na tentação. Ele deixa sim. Aliás, quando a gente mergulha aqui na Terra, a gente vai usar os nossos veículos de manifestação, a gente se mergulha nesse mundo de normas, de regras humanas, às vezes a influência do corpo, a influência da biologia, a influência dos espíritos. Então, quer dizer, nós temos um corpo, vamos dizer para nós, um corpo pesado. É corpo físico, é duplo etérico, é perispírito e assim vai subindo. Né? Então, quer dizer, Deus deixa eu cair em tentação, por quê? Porque eu estou no mundo onde geralmente os ensinamentos orientais nos falam que nós vivemos no Maya, né? É o mundo da ilusão. A gente pensa que esse mundo aqui é o real. Eu pego no meu corpo, isso aqui existe. E a gente sempre gosta de usar, a vida continua. Se você desencarnar, você vai pegar no seu perispírito e existe. A gente pensa que existe é só aquilo que a gente pega. É a mesma coisa do mito da caverna. A gente pensa, aqueles que estão na caverna, que veem, se deparam com as sombras ali na rocha, pensam que as sombras é que são verdade. E na verdade, não são. Não é riqueza material que nos traz felicidade, não é o status social, não é o emprego, não é beleza física, não é isso, poderio terreno, não é isso. Isso aqui é um ambiente em que a gente vive, que a gente está imerso na ilusão, né? Aliás, não sei se vocês já viram, nas obras de André Luiz, várias vezes fala assim, a Terra, citando a Terra como uma região da sombra. E nós, para viver nesse mundo de ilusão,
nós entramos em contato com um outro termo muito conhecido que é o ego. O ego é aquela nossa forma de relacionar com essa ilusão. É aquele veículo da manifestação que a gente precisa entrar em contato com os outros. E a gente, ao entrar em contato com os outros, a gente pensa que a gente é finito. Como se depara com um corpo que se decompõe. E às vezes a gente começa, como prefeito, como ego, a simplesmente a ir à busca daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro. Mas existe algo que tenta nos colocar no caminho certo. O que a gente chama isso na doutrina espírita? A gente vai fazendo as coisas erradas, o que tenta nos voltar para o caminho certo? A lei de causa e efeito, o karma. Então a gente fica sofrendo por causa disso. A gente, no mundo da ilusão, procura solução transitória como se fosse definitiva e a gente fica sofrendo a lei de causa e efeito. Interessante notar que Maria Madalena chega para Jesus e fala o seguinte: mas por quê? Por que Deus deixa eu cair em tentação? Fala assim, é mais difícil a gente entender isso, né? Porque seria tão fácil se Ele já nos fizesse pronto e acabado. Na verdade, Deus permite que nós caiamos em tentação porque nós somos livres. E Ele quer ser amado e que nós tenhamos fé de forma livre e voluntária. Deus não deixa de nos amar porque a gente é cético. Deus não deixa de nos amar porque a gente faz as coisas erradas. Sabe? Deus não deixa de nos considerar como filhos simplesmente porque a gente foge do caminho. Ele permite para que nós, aprendendo a exercer a nossa liberdade, a gente voluntariamente opte pelo caminho da fé. E ela pergunta para ele, mas será que Deus me odeia ou não gosta de mim porque eu não tenho fé? Fala assim, não existe. Deus não deixa de amar você porque você não tem fé nele. Mas tendo fé, seu caminho se torna melhor. E é verdade. Quando a gente tem fé, a gente percebe, quando a gente está aqui, lá em cima, no terceiro andar, a gente olha para cima e vê sentido até no nosso sofrimento. Principalmente no nosso sofrimento. Quando a gente tem fé, lá de cima, a gente percebe que tudo tem uma razão de ser. Quando a gente está lá em cima, a gente olha que existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos ama. Quem não tem fé é como um cego na noite. Sofre, porque pensa que ele vai morrer pela decomposição do corpo físico, ele vai deixar de ser amado porque ele não acredita em Deus, ele vai deixar de ser feliz porque ele não conseguiu o cargo, não foi aprovado no concurso. Quem tem fé em Deus encontra sentido em tudo. Essa fé é o cimento para a nossa edificação espiritual. E não precisa muito para ter fé. É só ter vontade. Vontade não é aquele impulso temporário, não. Vontade é você ter persistência em conseguir aquilo que você se propõe, sem pausa e sem pressa. Sem pausa, sem pressa. Aí você vai percebendo, no transcorrer dos anos, das décadas, a fé vai cada vez mais solidificando. A nossa vida encontra sentido. Infelizmente, a gente está muito abandonado. Eu sempre gosto de dizer, o maior problema da sociedade não é o abandono das crianças nas vias públicas. É abandono delas também, mas abandono da criança lá no seu lar. Às vezes, a criança, que é você, divina, ela foge de você porque você tem vergonha dela. Porque você deixou de sonhar, você abandonou seus propósitos divinos, você não acredita mais em você, você pensa que o olhar de ironia do outro tem capacidade de te derrotar, você acredita na calúnia dos outros, você coloca fé na difamação, você pensa que vale menos porque você sabe menos. E a gente não tem condições de ser feliz assim, a gente está em ruínas, porque eu não sou corpo. Eu não sou corpo, como vocês também não são corpos. Quem tem fé presencia até mesmo o próprio sepultamento,
e perde a espiritualidade para ir no velório para agradecer o corpo que serviu de instrumento. Isso se chama edificação espiritual. Olha a proposta de Augusto Cury. Aliás, eu quero, antes disso, só dizer o seguinte: se você duvida, não precisa nem ler as obras espíritas, muito menos até mesmo dos católicos, evangélicos. Lê até os pensamentos dos filósofos, sabe? E você vai perceber que você está enganado, que a ciência em si é materialista. É claro que os holofotes estão direcionados para os cientistas materialistas. Mas o que tem de cientista com muita fé, a gente não tem noção. Filósofos. Olha, tanta verdade que Allan Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo a filosofia socrática. Tanto de ensinamento que Sócrates nos trouxe e nos traz. Tantos ensinamentos de filósofos que nos, abrem a nossa mente. A gente está perdendo tempo, esperando que as pessoas nos convençam daquilo que a gente quer ser convencido. Mas não se iluda, o sofrimento passa. Tudo passa, principalmente mais rápido se a gente tiver inteligência emocional. E eu gostaria de dizer, durante muito tempo essa terminologia esteve em voga. Inteligência emocional. A gente precisa ter inteligência espiritual também. Quem é inteligente espiritualmente? É aquele que olha lá de cima. E se chegar a ver o seu corpo decompor, mas saber que ele não é o corpo. Infelizmente, às vezes, a gente é escravo do próprio corpo. Aí não tem condições de ser feliz. Augusto Cury nos traz essa pedra preciosa. Ser gestor da mente humana é saber gerenciar os pensamentos e se tornar protagonista da própria história. Nós precisamos ter o comando, nós temos poder de exercer um controle sobre os nossos impulsos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos. Nós temos condições. Para isso, a gente precisa de desacelerar os nossos pensamentos. O hábito da oração, o hábito da meditação, olhar para a gente mesmo com fé. Eu vou terminar com essa frase aqui, de Calderaro no livro No Mundo Maior. Somos filhos de Deus e herdeiros dos céus, conquistando valores de experiência e experiência, de milênio a milênio. Que Jesus nos abençoe.